Você já deve ter ouvido muito a desculpa: uma pessoa só não pode fazer diferença. Eu convidei uma pessoa especialíssima para rebater esse argumento e para colocar algumas novas ideias na nossa cabeça. Bem-vinda, essa é a Tese 11. Oi, pessoal. Ela também tem um canal no YouTube, tem canal no Twitter, Instagram, Facebook. Os links vão estar todos aqui, não se preocupe, e na descrição também. Então, sem mais delongas... Sabrina, o que você diz quando alguém fala pra você que uma pessoa só não é capaz de fazer a diferença e por isso não vale a pena ser vegano? Eu digo que a pessoa tá errada, mas baseado no fato que eu já fui essa pessoa que eu falava isso. Várias vezes, quando a gente tá pensando na questão do coletivo, de jogar o peso pra mais pessoas fazerem coisas que realmente mudam um sistema inteiro, a gente vê que uma pessoa sozinha realmente não vai mudar um sistema inteiro. Mas uma pessoa sozinha, ela já consegue fazer certas diferenças, inspirar outras pessoas, influenciar outras pessoas e, às vezes, aquela pessoa, aquela inspiração não vai ser só de mudança individual, vai ser pra se organizar. E aí eu acho isso fantástico, porque você vai pegar aquele impacto, que às vezes é um impacto pequenininho, só que não quer dizer que ele deixa de existir, e aí ele vai multiplicando. O que eu sempre uso de exemplo é que a minha mãe, quando ela virou vegetariana, ela me influenciou de alguma forma. A minha irmã, depois de um tempo, quando virou vegetariana, também me influenciou de alguma forma. E quando eu virei vegano, eu influenciei elas duas, e hoje em dia elas são veganas. Então, se a gente expande isso sem falar do canal no YouTube, página do Facebook, ativismo que eu faço na rua, conversando com as pessoas, dá pra influenciar muita gente e causar uma enorme diferença, uma enorme mudança. Se você pensa nesse efeito borboleta, né? Que você faz uma coisinha aqui que lá na frente vai ter um impacto absurdo. E às vezes você não tem nem ideia, né, das coisas que você tá mudando. Várias vezes quando eu falo de veganismo com as pessoas, tem pessoas que às vezes estavam ovo-lacto-vegetarianas, fazia assim, 10 anos, e não saía daquilo ali. Às vezes você falou uma coisinha diferente apenas e clicou alguma coisa na cabeça da pessoa. Daquilo, de uma conversa individual. Então faz diferença você ser uma pessoa ativa naquilo ali. Mas só o fato de você ser vegano e você cozinhou uma comida pra alguém, você tá mudando o paladar daquela pessoa, você tá apresentando uma coisa nova pra ela. Você tá ajudando ela a perder um preconceito, talvez. Já aconteceu comigo quando eu cozinhei um chili. Meu chili, aliás, é muito bom. E as pessoas comeram e não sabiam se era carne ou não. Ficaram até meio confusas. E só isso já quebrou todo aquele preconceito de, não, soja é horrível, tem gosto de ração de cachorro. O que é estranho, porque isso quer dizer que a pessoa já comeu ração de cachorro. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar também é do James Asprey. O James Asprey é um ativista extremamente bem sucedido, tem palestra no YouTube com muitas visualizações, fala muito com as pessoas na rua também. E o que levou ele a pensar sobre isso foi uma pessoa que deu aquele primeiro estralo nele que falou, comer carne é um karma ruim. E ele nem era uma pessoa super espiritualizada, mas ele já estava começando a olhar por esse lado mais espiritual. E ele falou, bem, faz muito sentido. Se você tá comendo uma coisa oriunda de sofrimento, você só pode estar trazendo sofrimento pra você. E por causar esse sofrimento, sei lá, em termos espirituais, também é muito negativo pra você. E aí ele começou a estudar a partir disso, e hoje ele é um dos maiores ativistas. Ele já foi responsável pela conversão, a gente gosta de às vezes falar isso, né? Se converter pessoas pro veganismo. Ele é responsável por inúmera quantidade de conversões de pessoas pro veganismo. Então, às vezes é uma conversa, né, que você tem com uma pessoa que muda tudo. Ela multiplica tudo. Inclusive, no meu caso, foi assim, meu irmão virou ovo-lacto-vegetariano antes de mim, e eu usava todos os argumentos carnistas horríveis, aquelas coisas assim de, mas se você estiver numa ilha deserta, como que você vai fazer pra sobreviver se só tiver animais por lá? E ele ficava, ai meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Mas, por conta disso, quando ele foi fazer intercâmbio lá no Canadá, quando eu morava lá, eu comecei a cozinhar mais comidas ovo-lacto-vegetarianas pra ele. E aí eu falei, nossa, gostei dessa receita, que legal, vou fazer isso mais vezes. E fui me adaptando muito mais fácil dessa forma. E é que nem eu tava contando pro Vitor aqui antes, quando eu virei ovo-lacto-vegetariana e eu tinha que transicionar pro veganismo, eu fiquei me enrolando, mesmo lendo várias coisas, sabendo das coisas, e aí assisti um vídeo desse cara aqui, e eu tava me achando como ovo-lacto-vegetariana, olha o tanto de coisa que eu tenho que mudar realmente. E foi isso, um vídeo no YouTube. Isso me deixou muito feliz de verdade. Obrigado. Acho que da próxima vez que alguém te perguntar e falar, não, uma pessoa só não faz diferença. Primeiro, que existe uma estimativa de que uma pessoa vegana deixa de contribuir para a morte de até 200 animais por ano. Além disso, todas as pessoas que você vai influenciar nesse caminho também vão estar, de alguma forma, mudando um pouquinho o hábito delas. Já teve almoço em alguns lugares que todo mundo comeu comida vegana por minha causa. Não porque eu tava lá enchendo o saco, mas porque as pessoas foram gente boas comigo. Falaram, não, já que o Vitor vai estar lá, vamos fazer tudo vegano. Aí a gente aproveita e prova umas coisas diferentes e tal. Então, eu sei que nem todo mundo tem amigos tão legais quanto os que eu tenho, mas... Mas você nunca sabe. Ano passado, o meu aniversário, eu chamei assim umas 30 pessoas, vamos fazer um piquenique aqui no quintal de casa.
E nessa coisa do piquenique, eu não falei nada, gente. Falei nada. Só traga sua comida. Todo mundo trouxe comida ou vegana ou lacto-vegetariana. Ninguém enfiou presunto em nada. E eu nem falei nada. Então, assim, por respeito, por gratidão, por carinho, as pessoas já vão mudando certos hábitos. Isso é muito importante. E, de fato, demonstra que nem tudo que é individual é individualista. Muitas coisas que você faz de mudança na sua vida, que é uma mudança individual, vão inspirando pessoas a pensar no coletivo, serem solidárias e empáticas. E, vou fazer isso às vezes pra te agradar. E naquilo que ela vai fazer pra te agradar, trouxe aquela comida vegana pra você, ela descobre uma receita nova e ela descobre uma parte do paladar dela que ela desconhecia. É muito bonito ver isso. Então, assim, eu não gosto quando as pessoas costumam pensar o indivíduo não faz a diferença, porque é muito pequeno ou porque ele só tá pensando em si. Tem um leque de oportunidades vindo aí de cada pessoa que vira vegana ou de cada pessoa que fala de veganismo pra uma outra pessoa. Isso vale pra tudo, eu acho. Se a gente é pessimista no nível de que eu não vou fazer absolutamente nada pra melhorar o mundo porque só eu nunca vou fazer diferença, a gente tá fadado ao fracasso total em todas as áreas de todas as lutas de justiça social. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar sempre pra nos tornarmos pessoas mais éticas, alinhar nossos valores com as nossas ações, e eu acho que isso vale não só para o veganismo, mas para qualquer outra luta que você tem interesse, que você acha que é importante. Tipo, não uso mais canudo. Esse canudo aqui que eu não vou usar nesse bar, talvez não faça diferença. Nenhuma empresa vai quebrar e vai deixar de fabricar canudos porque eu não usei esse canudo aqui. Mas, eventualmente, quanto mais a gente fala sobre isso com as pessoas, mais a gente abre a cabeça delas para esses problemas e mais as pessoas têm possibilidade de tomar uma atitude em relação a isso. Às vezes é isso, né? Comece uma conversa. Então, a questão realmente, por exemplo, os problemas ambientais gerais, mesmo se toda a indústria de canudos falir, ainda vão ter muitos outros problemas ambientais. E é por isso que eu sempre gosto de bater na tecla, se organizem. Mas se você não conversa com as pessoas, se você não faz essas pequenas mudanças, quando você vai falar para as pessoas se organizarem, as pessoas geralmente vão falar, mas e o quê? O que você faz na sua vida? Então é sempre bom mostrar um pouquinho de coerência. Falar, olha, pessoal, eu não consegui mudar tudo na minha vida em relação a isso, mas eu tô tentando e eu já consegui isso e aquilo e tal. E às vezes você mostra que é mais fácil do que parece. Coisas desse tipo. Então, assim, só de você começar essa conversa, você vai estar trazendo uma conscientização maior sobre aquele tema. Então, às vezes, se você tá falando da questão animal, você também pode estar trazendo uma conscientização sobre a questão climática. Você pode estar trazendo uma conscientização sobre feminismo, várias coisas diferentes. E você não imaginava porque tá pensando, não, mas eu sou tão pequenininho aqui nesse planeta tão grande. Não é sempre assim. Não, tá muito legal. Se deixar, a gente fica falando aqui, sem parar. Mas eu achei o máximo e muito obrigada por me trazer, Vitor. Tô, assim, muito feliz. Você teve um pedaço aí como indivíduo na minha transição, então eu acho, assim, muito fantástico. E quem quiser saber mais desses outros aspectos, porque eu gosto de usar o veganismo pra começar uma conversa sobre um monte de coisa, como a questão da mudança climática, a questão do feminismo, de justiça social, então aparece lá no Tese 11 também, e eu tô sempre chamando o pessoal de lá pra vir pra cá. E um detalhe que vocês não estão sabendo, mas ali atrás tem a Bárbara Miranda, aqui tem a Thaís Goodcorn, e as duas vão gravar um podcast com a Sabrina daqui a 5 minutos sobre ecossocialismo. O que é isso? O que é isso? Se você quiser saber, eu também vou deixar um link aqui para Outras Mamas Podcast. Se o podcast não estiver no ar ainda, fica de olho que ele vai sair. Tem muitos outros episódios já sobre feminismo e veganismo no Outras Mamas. Aproveitem. Muito da hora. Tchau, pessoal. Beijo. Aê! Ficou bom, né? Obrigado.